Oi, eu sou Cris Devacante, vou fazer uma leitura para o signo de Leão, signo solar e ascendente para o mês de outubro. Vamos começar vendo como é que tá a energia na entrada do mês. 8 de terra, 8 de ouros, a simplicidade. Essa carta ela fala da questão do dia a dia, da rotina, das coisas simples, das tarefas, dos hábitos, do funcionamento da vida, das coisas estarem no cotidiano, de você fazer as suas atividades básicas, que é o cuidar da vida, da casa, do trabalho diário, da rotina, tá? Então, às vezes pode dar uma sensação de tédio para o leonino, de estar lidando com coisas pequenas, né? Mas é a necessária manutenção da vida, tá? De olhar para essa simplicidade, que ali tem uma grande sabedoria que às vezes a gente não percebe exatamente por ser simples, tá? Por ser aparentemente pequeno. Vamos ver o que vai ser revelado no mês de outubro. 6 de copas, 6 de água, o sonho. O sonho é uma carta que fala do passado. Todas as coisas que você sonhou, que você desejou nesse passado. Algo que se revela a partir de alguma coisa que tem esse vínculo desse tempo passado, tá? Então, alguma coisa que você desejou, algum objetivo, alguma situação emocional que foi amadurecida, que foi desejada dentro de você, que vai se revelar aqui, que vai aparecer algo, pode ser algo do passado vindo à tona, tá? O que precisa ser finalizado? 7 de paus, 7 de fogo, que é o estresse. Essa carta ela fala da energia do excesso de atividade, do excesso de muitas questões para dar conta, né? De você tá tendo que se equilibrar ali, né? Entre várias coisas sobre uma coisa que gera um estresse, que pode ser algo que esteja para ruir, né? Que a qualquer momento pode desabar ali, mas é a sensação de defesa, é a sensação de ter que fazer várias coisas ali que às vezes é para agradar, é para ser reconhecido, é para ser visto, é pelo outro, né? Então são muitas coisas que você atribui à sua energia que tá te desgastando. Isso precisa ser finalizado nesse mês. Qual é o processo da transformação? 9 de ouro, 9 de terra, momento da colheita. Então tem uma consequência aqui, né, desse processo aqui, que ele é constituído pelo dia a dia, pela sua vida, né, pelos pequenos hábitos a gente forma um destino. Esses hábitos eles começaram através de algo que foi idealizado, né, mas agora as coisas estão ali no momento de cansaço, de desgaste, tendo que defender tudo isso aqui. E agora a transformação é o que vai se colher aqui nesse momento, tá? É um momento de que a gente percebe o resultado, tá? E transforma isso, se transforma decorrente do resultado que a gente se depara. O que vem de novo para você aqui nesse mês? 5 de copas, 5 de água, apego ao passado. De novo essa situação do passado, né, trazendo ali uma visão de que às vezes a gente está olhando mais para o copo meio vazio do que para o meio cheio, né? A gente olha para um lado negativo e que essa colheita, então, de repente, ela não foi tão feliz, não foi pelo menos da forma que tinha a expectativa, né, do que foi sonhado, do que foi idealizado, tá? Vamos ver aqui a situação da saúde, como é que se encontra. Relâmpago é a carta da torre, tá? Então a carta da torre pode vir algum probleminha de saúde, alguma questão aqui que você não espera, imprevista, que te pega de surpresa, tá? Então alguma situação que se manifesta no seu corpo, tá? Então para ter atenção à saúde,
fazer exames, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua vitalidade, tá? Às vezes a gente tá aqui muito focado nas atividades, nas obrigações, em dar conta de tudo e desgasta muito o corpo, a saúde, deixa de cuidar disso, tá? Como que tá o amor? O sentimento do amor traz a ruptura, a justiça. Então tem questões aqui que você tá se libertando, né? Tem questões aqui que tragam essa justiça das coisas que não fazem mais parte da sua vida, que elas sejam levadas, que elas sejam tiradas, né? Então é um momento de reequilibrar as coisas, de acertar ali a balança, né? Do que traz um novo conhecimento, né? A partir deste momento, a vida te mostra o que fica e o que não faz mais parte, né? O que não é mais necessário. E tem uma justiça divina ali nessas relações, nesse sentimento que traz uma libertação, traz um alívio. Relações com família, traz a carta da harmonia, 10 de copas, 10 de água, que é a finalização de um ciclo, né? Uma completude aqui, que tá tudo bem, tá tudo em paz, traz uma sensibilidade muito grande do emocional, uma satisfação, né, de um ciclo ali familiar, dessa história aí, que traz uma satisfação que fechou uma parte, conseguiu resolver algumas situações que eram mais difíceis, que mexiam muito com o emocional, que eram desafios, né? Então tem esse momento de fechamento, de encerrar alguns processos familiares aí, que traz uma paz, tá? Uma paz de espírito aí, de ter encerrado algumas coisas. No trabalho, não materialidade, tá? É a carta do Papa. Essa carta ela fala de um aprendizado da vida, né? Às vezes um momento que você pode estar ensinando alguma coisa ou aprendendo uma coisa nova no próprio trabalho, mas é muito um aprendizado da vida estar através desse lugar, desse cenário da sua vida, te mostrando coisas, ensinando coisas que tem por trás das situações, de você conseguir perceber que as situações que a gente vive, ela tem um sentido, né? Ela tem uma lição por trás dessas situações, né? E através desse cenário trabalho que isso está acontecendo na sua vida, de você estar sendo o aprendiz agora do seu caminhar, tá? No seu propósito com esse cenário trabalho. Vamos ver a parte financeira, prosperidade. A sacerdotisa, a voz interior. A sacerdotisa, ela traz um momento de provação, tá? É um momento em que a gente precisa trazer muito centramento, muito silêncio da voz interna, da sabedoria interna, de você juntar todas as suas experiências, tudo que você já passou na vida, de tudo que você tem de conhecimento, que todas as respostas elas estão dentro de você já, não tem nada fora que você precise buscar para resolver a situação prosperidade, a situação financeira, mas que os desafios que você atravessa agora, eles são testes para você conseguir lidar com a sua própria sabedoria, com a sua própria força, atravessar algumas provações aí com relação a esse financeiro, porque talvez nesses hábitos do dia a dia, né, esse desgaste ali de ter buscado alguns desejos, alguma coisa, ficou muito focado em atender, né, muitas situações aqui desgastantes que finalizam agora e não trouxeram a colheita que você sonhava, né? Não trouxeram o que você esperava. Então tem algumas rupturas aqui, algumas coisas que desabam aqui numa situação, às vezes pode ser decorrente aqui na sua saúde mostrar um sinal ou com o seu sentimento emocional aqui, né? Mas que são provações mesmo para você conseguir reencontrar o seu caminho, né? Fazer essa revisão dessa colheita, desse resultado, para um momento anterior, para você reacertar, né, esses passos, né, acertar
que tudo que é feito aqui, ele é através de onde a gente coloca a nossa energia dessa manutenção, dessa plantinha que a gente vai alimentando, né? E às vezes a gente se perde no caminho com as coisas que a gente alimentou. Vou trazer uma carta agora da Kuan Yin para mostrar aqui uma mensagem do que seria esse momento agora de outubro para os leoninos, tá? O ascendente leão. O Tao. O Tao é uma carta que já saiu aqui para outro signo. O rio, né, o Tao, ele está sempre fluindo. Ele sempre flui e influi vida na criação. Sempre apresentando passos e soluções e sempre nos lembrando de que somos perfeição neste momento. Você está sendo orientado a relaxar e deixar a vida fluir. Você está sendo convidado a uma classe espiritual mais avançada da alma. Por vezes, pensamos que mais avançado significa mais esforço. E não obstante, em questões espirituais, à medida que amadurecemos, nós nos tornamos mais capazes de parar de tentar controlar e dirigir as coisas a partir de nossa perspectiva mais limitada. E em vez disso, abrimos-nos para perceber forças mais elevadas e nos deixarmos guiar por elas. E tais forças incluem nossa própria essência divina, una com a fonte de tudo. Isso não significa que nos tornamos uma folha perdida, sopradas ao vento do destino. Significa ao contrário, que nos tornamos como bambus, fortes interiormente, capazes de nos movermos nessa ou naquela direção sem perder o nosso poder. Na verdade, nossa flexibilidade pode tornar-se parte do que nos faz um instrumento poderoso de criatividade e curas divinas. Existem períodos em que o Tao, o mistério da fonte, que se revela infinitamente, pede-nos com ênfase que sejamos flexíveis e paremos de lutar contra o fluxo, deixando que ele nos movimente. É a diferença entre tentar nadar até a margem distante, sem saber se estamos seguindo na direção correta, mas simplesmente pensando que podemos estar, e por outro lado, permitir que uma onda cósmica nos eleve, nos carregue e deposite na costa correta para nós, rapidamente e com graça. Você pode perguntar-se, mas por que deveria ser tão fácil? O desafio é não tentar forçar a vida a se desenrolar de acordo com os nossos caprichos, mas crescer em verdade, sabedoria, amor próprio e valor próprio, de modo que consigamos nos render. O caminho não exige esforço, embora a jornada para se tornar capaz de render-se ao caminho nem sempre é sem esforço. Podemos inadvertidamente transformar nossos montículos em montanhas. E por isso você é instado a abrir mão, relaxar e permitir que a vida faça o que ela faz, fluir. A vida, o Tao, é mais poderosa que qualquer obstáculo aparente. O Tao flui por todas as situações e apresenta soluções naturais. Não importa quão solúveis tais situações possam parecer. Ele apenas precisa receber permissão para fazê-lo. Então, aqui nesse momento de outubro, fala muito da vida, que ela tem o seu movimento, né? E quando traz aqui algumas situações, para você não criar essa resistência, né? Para você permitir que isso flua, para você conseguir identificar e confiar que às vezes você está sendo direcionado não da forma que você esperava, não da forma que você imaginou, da forma que você planejou, mas você está indo no caminho que você precisa, né? No caminho correto. Então confia que ali estão as nossas lições, as nossas provações e as coisas que a gente precisa aprender no caminho para tornar, né, esse percurso, essa jornada mais assertiva, de uma forma que a gente consiga trabalhar os passos, né, para acertar o rumo dos nossos sonhos, dos nossos desejos, né, e entender o que são os nossos desejos, né, entender que por trás de qualquer coisa que se queira, precisa estar a intenção, né, pura dessa situação. Por que eu quero isso, né? Onde eu quero chegar com isso? Eu preciso ter esta força. E a força dessa vontade, independente da forma que a vida traz, ou da forma que eu idealizo, é que me leva a alcançar.
Mas quando eu imagino e determino que a forma tem que ser da forma, do jeito que eu idealizei, isso inevitavelmente traz uma decepção, né? Porque a vida ela não acontece dentro da nossa concepção. Ela é além, ela é maior, porque é exatamente nesses mistérios que a gente aprende, né? Então, a gente passa por algumas provações aqui, né? Algumas dificuldades, alguns desafios, exatamente para aprender a não negar, a não brigar, né? A não ficar preso no sofrimento. Quando a gente aceita, dói menos e aí a gente consegue chegar de uma forma que a gente se rende a esse movimento natural que é muito maior que nós, né? E o nosso poder está exatamente às vezes em não resistir a coisas que nos leve para o nosso rumo, para a nossa direção, tá bom? Então, um ótimo mês para todos vocês. Quem quiser uma leitura pessoal, é só entrar em contato.